De fatos relevantes. Fatos relevantes. Hoje em Fatos Relevantes nós vamos falar sobre a importância da figura paterna na família e na sociedade. Sentimos com pesar o trabalho persistente de um movimento a nível internacional, que visa desvalorizar o modelo bíblico da família tradicional. Não acredito. É verdade. Tem um pessoal trabalhando para destruir isso, como resultado da atual dinâmica social. A figura paterna, ela sofreu algumas alterações significativas, determinadas principalmente pelos avanços tecnológicos relacionados à concepção humana, pelas novas leis, bem como pela entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho. Então, a título de exemplo, eu cito aqui, por exemplo, a alteração trazida pelo novo Código Civil Brasileiro. O antigo Pátrio Poder mudou no novo Código Civil, a lei de número 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Essa lei mudou para poder familiar. Então, a lei ela mudou para poder familiar na época do antigo Código Civil de 1916. Quem exercia o poder sobre os filhos era o pai. E não se falava do poder do pai e da mãe, pais, Mas essa situação mudou. E hoje a responsabilidade sobre os filhos, é de ambos. E essas atuais mudanças, elas influenciaram várias instituições sociais, resultando, por exemplo, em diferentes formatos de família, Diferentes formatos de família, de casamento, de relação entre pais e filhos. Além disso, o conceito de pai também se alterou, passou da condição de aporte biológico para suporte social. E isso significa o quê? Vários tipos de pais. Pais adotivos, os biológicos e os do coração, como avós, tios, amigos da família e professores. Então, o momento exige que o povo de Deus trabalhe pelo resgate dos valores da família tradicional, como definido lá na Bíblia Sagrada. Então, faz-se necessário apregoar a importância da figura paterna na estrutura familiar e também na sociedade. A ausência dessa figura, da figura paterna, pode gerar instabilidades. Pode gerar instabilidade emocional nos filhos, pois é nele que desenvolvemos as noções de limites, influenciando questões relacionadas ao ajuntamento e das mais variadas situações. Então, é inegável a grande importância da figura paterna para o desenvolvimento satisfatório comportamental do adolescente. A importância da figura paterna na estrutura familiar e na sociedade. Então, primeiro, na Bíblia, Deus se revela como pai. O papel do pai. Qual é o papel do pai? O papel do pai é figurativo de Deus Pai, que nos ama, que cuida de nós e das nossas necessidades. O homem, quando se casa, se torna não só marido, mas se torna responsável pela sua família. Seja pela esposa, seja pelos filhos, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, conforme Efésios 46. Então, a missão do pai na família é representar a Deus, o Pai. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciarmos,
não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Hebreus 12, 9. Então, segundo, Deus constituiu a família e colocou o homem como cabeça. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então eu farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Está lá em Gênesis 2:18. Então Deus tem dado aos maridos o privilégio de serem os líderes do lar. Não é somente um privilégio, é também uma responsabilidade. As mulheres têm dado a graça de serem sábias, auxiliadoras em seus lares, né? Conforme Efésios 5:22. Então ele diz: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Terceiro, a família patriarcal, que é aquela família que tem o pai como líder, né? O pai como líder. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto, conforme 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. O arqueólogo francês Roland Vaux afirma que o modelo de família ou casa, né, israelita era um modelo patriarcal, apesar das tentativas de alguns etnógrafos afirmarem que o início foi matriarcal. Segundo o autor, as fontes, mesmo as mais antigas, apresentam uma sociedade patriarcal. Hollett, ele ainda diz que as instituições em Israel no Antigo Testamento, a fonte é a Vida Nova, né? Vida Nova, a fonte que ele usa é a Vida Nova. Então, o patriarcado é o tipo de família em que se define o parentesco pela linhagem paternal, e no qual o pai também detém toda a autoridade. Esse termo patriarca, né? Patriarca, é derivado do grego pater, pai, né? Ax, primeiro. Assim, o patriarca é o pai que lidera, Então, o amor do pai, o quarto ponto aqui, o amor do pai é comparado ao amor de Cristo. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! Então, quando a Bíblia diz: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, conforme Efésios 5:25, o senhorio do esposo sobre a esposa, ele baseia-se na autoridade que lhe é própria e que lhe foi dada desde a criação da mulher. O amor do marido pela esposa pode ser comparado ao amor de Cristo pela sua igreja. 2 Coríntios 11, versos 2 e 3. E como foi que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Brasil! A ponto de se entregar, a ponto de entregar a vida pela sua esposa. Esse é o amor que Deus exige do marido para com a sua esposa, né? O amor pela sua igreja. Então, esse amor é manifesto no plano espiritual. Trata-se de um tipo de amor ágape, ou HP, como alguém pode dizer, que se expressa no bem-querer ao próximo. O modelo desse amor é Cristo, que amou de tal forma a sua esposa, que deu a sua vida por ela. O psiquiatra, terapeuta, colunista e escritor brasileiro Issami Tiba, ele afirma a seguinte
a seguinte tese: a figura paterna continua sendo fundamental para a educação e a formação das crianças e dos jovens. Pois é. E o entendimento disso é importante para todos os modelos de família, dos tradicionais aos novos formatos. E Samitiba, da sua obra Quem Ama Educa, da editora Gente, São Paulo, de 2002. Então, a importância da figura paterna, a presença da figura paterna na família é para os meninos como o modelo para os meninos, né? O modelo da figura paterna. E para as meninas como representante do universo masculino. Então, através da ligação afetiva com as crianças, transmitindo-lhe amor e carinho, é possível para a criança ser mais segura e confiante. Afinal, não é só amada pela mãe. A falta dessa figura paterna, ela pode causa a falta de uma referência de pai, que talvez na infância não seja percebida, mas terá um grande impacto na adolescência, quando essa criança perceber e sentir a ausência dessa figura paterna no seu lar. Então isso pode trazer problemas psicologicamente, às vezes até irreversíveis. Então, a figura do pai, isso vai acarretar consequências negativas no futuro daquele filho ou daquela filha. Então, resta dizer que o projeto de Deus para a família é insubstituível, porque através da estrutura que tem a figura paterna no comando do lar, agindo segundo os preceitos bíblicos, não só manterá a família unida em amor, como também beneficiará a sociedade, pois este é o conjunto das famílias. Isso é fato, isso é fatos relevantes. Fatos relevantes.